Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos, graça e paz para você que está no online. Quem ainda continua acreditando que tudo que Deus começa, Ele termina. Isso aí. Tudo começou nele, mas Ele escolhe as pessoas certas. A minha esposa, a minha família, são as pessoas certas para que o ministério aconteça. Eu sempre falo que eu sou feliz, não porque eu tenho muito dinheiro. Eu confesso que eu já tive mais quando eu estava no mundo. Ganhei mais dinheiro. Mas hoje eu sou feliz com a medida necessária. Eu descobri, ao longo dos anos da minha conversão, que tem uma coisa que é imbatível no reino. A riqueza profética não é ostentação. Riqueza profética, a riqueza que fala a Bíblia, a prosperidade que a Bíblia fala, é a prosperidade que não se parece com a ostentação. A prosperidade que a Bíblia fala é ter uma família como eu tenho, uma esposa como eu tenho, que vai comigo em qualquer lugar, é ter um filho como eu tenho, meu filho, ele topa todas as loucuras com a gente. Às vezes a gente para assim, pergunta para ele, e ele fala, não pai, vamos lá. E outro dia eu desafiei ele, falei, filho, nós vamos chegar a bispo nesse estado, nós estamos trabalhando muito, e a igreja da Cavalhada é o xodó da mãe, do pai. E eu falei, e daí? E ele falou, eu vou ser o pastor lá, pai, eu vou ser o teu sucessor. E eu fiquei muito feliz, porque nós não forçamos ele a nada. Desde muito pequeno, ele está na missão conosco, e ele se tornou um exemplo, porque os bispos da Sara Nossa Terra falam, o Joãozinho nunca foi desculpa para o pastor Jonas e a pastora Marisa deixar de cumprir o chamado deles. Com 3 aninhos, ele ficou preso dentro de carro, e a mãe dele chorando em volta. Ele viajava numa cadeirinha, e ele falava quando eu chegava com 7 anos, pai, a mãe vai desse jeito na direção assim, ó, e para fazer uma célula. E nós somos, meu amor, um casal escolhido. Nós somos o propósito que Deus uniu para fazer a igreja crescer. Amém? Eu quero falar hoje sobre o tema, para não estender muito por causa do calor, libertos e comissionados. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. Abre a tua Bíblia em Mateus 28, e o verso 19 e o 18, primeiro. Lê esse texto comigo. Ele vai dizer assim, toda autoridade me foi dada. Olha que coisa maravilhosa. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Preste atenção em mim. Eu não sei se você sabe que você é comissionado. Eu não sei se você tem esse entendimento. E talvez você pode perguntar, não pastor, não sei. O que é um comissionado? Tem líder de célula aqui? Fica de pé então, fica de pé os líderes de célula. Você é um comissionado. Tem pessoas aqui que são voluntários na igreja, trabalham na igreja, fica de pé. Tem? Pode ficar de pé no seu lugar. Isso. Todas as pessoas que trabalham na sua igreja, que ajudam em alguma área, fica de pé. Você é um comissionado. Pastor, eu estou aqui, eu sou um doméstico da fé, né? Eu trabalho muito, venho na igreja pouco. Fica de pé no seu lugar. Você que vem à igreja, participa da igreja, fica de pé, fica de pé.
Toda a igreja, vamos lá, melhor, toda a igreja fique de pé. Isso, você é um comissionado. Amém? Eu quero abrir hoje o entendimento, pode sentar, obrigado. Eu quero abrir o entendimento de todos hoje sobre o reino. O apóstolo Paulo ensina para nós sobre isso com tanta autoridade. Por quê? Que o apóstolo Paulo está nos ensinando, 1 Coríntios 1,17, o texto vai dizer: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Paulo está falando aqui que nós damos muita ênfase no santificar-se e pouca ênfase na grande comissão, que é pregar o evangelho da salvação, que é todos nós que estamos aqui usar os nossos talentos, a nossa aptidão para anunciar o evangelho, porque o evangelho anunciado, ele é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. E quando você anuncia o evangelho, você vai ser muito maior do que alguém que passa jejuando e orando para pecar. Às vezes você encontra, Paulo está falando isso, exortando a igreja, falando, às vezes, Timóteo, nós encontramos uma igreja muito fervorosa no que diz respeito à oração, ao jejum. Não que essas coisas não sejam primordiais, importantes, mas muitas vezes a igreja, Timóteo, ela está só orando e jejuando, mas ela não ama o próximo e não ganha almas. O Brasil, por muito tempo, viveu esse dilema nas nossas igrejas mais tradicionais. Quem eram os membros que faziam a igreja crescer? As igrejas mais tradicionais, os filhos dos membros. A igreja estava dentro de uma caixa. A retórica a direção é: você precisa ser assim, assim, assim para poder entrar na igreja. Enquanto a Bíblia diz: venham como estão, porque aqui o evangelho que Paulo está falando, que é o poder de Deus, que o próprio Paulo está falando em 1 Coríntios 9,16, que ele foi obrigado a pregar. Esse evangelho vai te obrigar a mudar. Então nós precisamos abrir o nosso entendimento quanto à comissão, quanto à grande comissão, que é o que Jesus traz para nós. Jesus traz para nós a grande comissão. Ele fala que nós devemos ir e anunciar o evangelho até os confins da terra. Paulo expressa para nós, projeta para nós 1 Coríntios 9, verso 16. Ele vai expressar dizendo que ele é obrigado a pregar o evangelho. Preste atenção em mim. Se Paulo se obrigou a pregar o evangelho, eu sou obrigado. Vamos pensar, vamos ser racionais. O texto diz: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Primeiro ponto, eu não tenho do que me gloriar. Se eu anuncio o evangelho, eu sou o menor. Primeiro ponto para um comissionado: pois sobre mim pesa essa obrigação. Para um pouquinho. Sobre mim pesa essa obrigação. Ei, preste atenção no que eu quero falar para vocês. Paulo encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Teve uma experiência sobrenatural, metafísica com Cristo. Uma experiência parecida com a sua quando você recebeu Jesus na sua vida. O evangelho obrigou Paulo a deixar de ser um assassino, deixar de ser um malfeitor, deixar de ser um perseguidor do cristão. Presta atenção em mim. O evangelho faz uma pessoa abandonar o tráfico de drogas. O evangelho faz uma pessoa abandonar o crime. O evangelho faz uma pessoa abandonar o incesto. O evangelho faz uma pessoa abandonar uma vida ruim, uma vida
sem graça, de desgraça, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Amém? Paulo está falando, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho que muda, que transforma, que faz as pessoas crescerem. Ai de nós, de entrar para esse novo salão e segurar o Evangelho. Ai de nós, porque pesa sobre mim a obrigação de anunciar o Evangelho que me salvou. Ei, preste atenção, essa palavra é boa, preste atenção, você se tornou um arquétipo, você é um modelo, é por isso que as pessoas olham para você, você se tornou um modelo, é por isso que se houver algum contra-ataque, esse contra-ataque será contra você, porque você se tornou um modelo de Cristo. Você foi comissionado por Ele. E olha o que eu entendo aqui quando Paulo está falando. Paulo, ele é um homem que me inspira como um apóstolo. E ele, para mim, é o cara que mais teve o nível mais alto de compreensão da existência de Cristo. O nível que Paulo eleva de compreensão de por que Cristo morreu na cruz, ele é um nível muito além. Você não encontra os outros apóstolos falando as palavras, algumas palavras que Paulo fala com frequência. Ele fala: eu não tenho glória, eu tenho que pregar, é uma obrigação que pesa sobre mim pregar o Evangelho. Ele fala: eu sou o menor entre vocês. Ele fala: Jesus morreu para me salvar, para me perdoar os pecados, e Ele morreu pelo pior que sou eu, Paulo. Gente, olhe para mim, nós estamos falando aqui sobre o apóstolo Paulo, o homem que moveu, escute isso, isso é muito forte, ele moveu o Evangelho da salvação até você, até os gentios. Paulo foi o apóstolo que levou o Evangelho do poder de Deus para as nações. Paulo foi o cara que ousou dizer assim: eu não sou pastor que vou pregar para pescar em aquário, eu não sou pastor que vou pregar aonde já tem Cristo. Não, para não prejudicar o trabalho alheio, está escrito. Não, eu vou pregar para quem não conhece Jesus. Bora, quando ele anuncia que ele vai atravessar para a Ásia Maior, para a Ásia Menor, os caras tremeram nas bases. Vamos, João Marcos começou a dar problema. Sabe quando você ouve a notícia do envio e você não quer ser enviado? Começa a dar problema. João Marcos começou a dar problema. Fala: calma, rapaz, você é meu discípulo. Graças a Deus que Barnabé falou: vem cá, João Marcos, respeita teu líder, porque eu sou o líder dele. Fica quieto que eu vou cuidar de ti. Vai, Paulo, que eu vou cuidar de João Marcos. E Paulo falou: mas eu vou entregar esse cara para Satanás. Barnabé falou: Paulo, segura o balanço. Não é a importância de ter líder? Presta atenção. Você sabe o que é a importância? Você sabe que o grau, o nível de importância de alguém falar na sua vida? Barnabé disse para Paulo: Paulo, olha para mim. Aí Paulo viu que o buraco era mais em cima. Falou: olha aí o homem. Quem que era o discipulador de Paulo? Quem era o discipulador de Paulo? Barnabé. Barnabé falou: Paulo, não faz nada para ele, vai em paz, eu vou cuidar dele. Barnabé recolheu João Marcos, botou em disciplina, porque quando você corrige, até no caminhar, para a pessoa na grande comissão se converter e ser salva, você tem que recolher ela em alguns momentos. Recolhe ela, bota ela no banco, trata com ela no caráter dela, porque o Evangelho que pesa sobre mim e sobre você, nos obriga a transformar aquela vida.
pelo Evangelho. Então seja forte e corajoso, e seja um comissionado liberto, que pega a pessoa e mostra para ela onde ela está, e fala: querido, você tem que mudar aqui, e você vai e bota o dedo na ferida, no caráter, para mudar. Pastor, eu tenho medo. Não precisa ter medo, porque o que te obriga a fazer isso é o Evangelho, que é o poder de Deus e que vem do alto, e quem manda é Ele, Ele é o dono de tudo. Abre a tua boca que Ele vai encher. Amém? Ele é o dono de tudo. Por isso, irmãos, quando alguém resiste um comissionado, começa os ai. Mateus 24, ai, 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 ai. E quando a Bíblia fala ai, é porque vai doer. Vai doer. Começa os ai, ai, ai. Aí todo mundo fala assim: o pastor amaldiçoa. Tem até um pastor no Brasil que ele é famoso, famosíssimo ele. Ele chegou a ser no ano 2021 a maior igreja do mundo, com um complexo em São Paulo. E esse cara, ele tem a fama de amaldiçoar. Falei: se o cara do chapéu te amaldiçoar, já era. Não é o cara do chapéu que amaldiçoa, é quem se levanta contra a autoridade de Deus, que tem problema com Deus. É bobagem. Paulo, será que o homem do chapéu é maior que Paulo? Assim por baixo, assim, coisa, né? Vamos pensar assim, vamos, né, ser bem por baixo, assim, vamos nivelar bem por baixo. Será que o homem do chapéu é mais que Paulo? Lembrando vocês que Paulo tocou as nações com o Evangelho. Por isso da boca dele saiu esse texto: até o fim, até os confins nós vamos pregar. Será que Paulo estava indo para os confins da terra? Quem vocês acham? Era doido ou não era doido? Por isso que eu acho, quando a minha esposa fala, que eu não sou doido ainda. Eu sou um doido médio. Eu tenho que ser mais doido. Essa igreja aqui é fichinha, eu tenho que abrir umas 50 dessa. Não, é pequena essa aqui. 50 duas vezes essa. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, e Ele se encarrega de fazer realizar. O poder que efetua, esse poder quem dá é Deus, não sou eu, nem somos nós líderes. Deixa o texto para mim. Paulo usa essa expressão e nos ensina com muita clareza. Olha, se você é comissionado, você precisa ser manso e humilde de coração. Olha, Romanos 15, do verso 1 em diante. Romanos 15, do verso 1 em diante. Olha, se você é comissionado, você precisa ter autoridade. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, não agradar-nos a nós mesmos. Olha o Paulo aí. Esse é Paulo que está falando. Ei, preste atenção. Por que ganhar almas desesperadamente? Por que trazer pessoas para o esclarecimento do Evangelho desesperadamente? Porque o Evangelho, para você que já está fortalecido, que tem o Espírito Santo, crente, ô irmão, nós estamos vivendo os princípios de dores. Eu não estou nem vendo, porque eu sou dele, eu estou com ele. Não tem aqueles irmãos mais espiritual: eu sou cidadão do céu. A terra aqui, tudo que é terreno aqui, eu quero mais é que isso exploda, porque eu sou cidadão do céu. Tem ou não tem? Ou você não conhece esses irmãos? Oh, aleluia. Mas ele está falando lá: nós que somos fortes. Quem conhece essa palavra e a etimologia dela? Alguém fala assim, ó: o brasileiro, ele tem uma mania de distorcer tudo. O brasileiro tem uma como é que se diz? Uma gramática não consigo falar a palavra, que é só do brasileiro.
Eles mudam, o dicionário deles é diferente do original, o do brasileiro. Tanto que no Brasil tem 10 dicionários, tem que perguntar qual que é confiável. É o Aurélio, não é mais, Luiz? É o Luft agora? Então, ó, já não é o Aurélio. Olha que coisa louca. Essa palavra que Paulo está falando, nós devemos dar suporte para o mais fraco, não nos preocupando com o nosso umbigo. Você é um comissionado. Lembre-se, preste atenção. Lembre-se, está tudo pago. A tua conta já foi paga. Agora você tem que pagar a conta do próximo, porque agora você é forte e você pode dar suporte para o outro. Agora você consegue trazer o outro para viver no mesmo ambiente que você vive. Paulo está dizendo isso. Mas não se preocupe em te agradar, irmão. O Evangelho é o poder de Deus. Mas olha aqui, quando Paulo estava indo, enviado na missão, na viagem missionária, o que aconteceu com ele em Trode? Tragédia. Era barco afundando, a cobra que agarrou no Paulo, eram os caras do navio querendo matar Paulo, porque o navio ia se espatifar. E quando Paulo desce, o lugar que ele mais bem foi recebido, ele foi apedrejado, cuspiram no rosto dele. É assim ou não é que aconteceu com Paulo? E aí Paulo não desiste. Por isso que a minha inspiração, a minha primeira inspiração é Cristo, mas a minha inspiração como homem, naquele que andou mais tempo nessa terra do que eu, e que construiu mais que eu, é Paulo e Timóteo. São as minhas duas maiores inspirações na Bíblia depois de Cristo. Porque os caras correram Paulo, apedrejaram Paulo. Sabe o que Paulo fez? Continuou. Por ele continuar, começa a pesar sobre aquela terra a obrigação de receber o evangelho que Paulo trouxe. Então à noite apareceu um varão macedônio e disse: Paulo, pega essa palavra, passa para cá, que nós queremos ouvir o evangelho que tu tens carregado. Irmãos, você vai ouvir os seus vizinhos falar: vem orar na minha casa, vem falar do teu Jesus para mim, porque a minha vida está indo de mal a pior. E a minha pergunta é: quando o teu vizinho falar, o que você vai dizer? Não estou mais na igreja, querido, eu saí da igreja. Olha para Paulo de novo. Você que queria sair da igreja não vai sair mais. Olha para Paulo, fala: não vou sair não. E apedrejaram ele, foi. O barco dele afundou. A cobra mordeu ele, mas como ele era um homem ungido de Deus, a Bíblia diz que veneno nenhum ele é capaz de matar ou aniquilar um homem de Deus, porque o Espírito Santo é o antídoto para qualquer veneno. O homem que tem o Espírito Santo, ele tem um sangue, que é o sangue que tem até o nome desse sangue. Há um sangue que pode vir qualquer veneno, ele mata. É o homem de Deus tem esse sangue, o sangue de Cristo nas veias. Amém? A cobra morde e morre a cobra, e o homem fica vivo. Você já viram alguma cobra morder alguém e morrer? A cobra que mordeu Paulo morreu. A cobra que te picar, a língua maldita que proferir contra ti, vai morrer. Pastor, não é porque eu quero, é porque pesa sobre ti o poder do evangelho que salva. Paulo atravessou para a Macedônia, pregou o evangelho, ganhou aquele povo para Jesus. A grande comissão, queridos, eu vou terminar essa palavra domingo que vem, e nós vamos continuar domingo que vem, Romanos 15, e nós vamos até o versículo 17. E à medida que nós avançarmos nessa palavra, eu quero que você seja verdadeiro, para não passar por isso, o vizinho te chamar para orar,
e você não está mais na igreja ou está vivendo no pecado. Tem irmãos que são tão mau caráter que ele cai, está vivendo uma vida promíscua, mas alguém vai na casa dele, pede para orar, ele entra na casa de alguém e põe a mão suja sobre a pessoa, porque ele tem medo, tem vergonha de falar que ele está caído. Sabe quem são essas pessoas? Que não tem líder para falar na vida dela. Nós precisamos ter um líder para permanecermos libertos na comissão, na missão. Quando eu estou muito acelerado, o bispo me liga, segunda-feira. Quando ele manda o zap, está tudo bem. Mas quando toca Bispo Luiz, eu falo, eita, é um telefone. Bispo Luiz, eu falo, Bispo Luiz, o que eu fiz? Aí eu já atendo, não fui eu não estava junto. Meu filho, é isso. Vocês sabiam que se eu falar algo aqui, nesse púlpito, desagradável, amanhã, o bispo confere essa live, e me liga e fala assim, ó, retira isso que você falou, e eu venho aqui e retiro. Sabiam disso? O bispo diz para mim assim, ó, cuidado com brincadeira em cima do altar, tem um limite. Amém, bispo? Se ele vê eu passar do limite, oi, bom dia meu filho, tudo bem, bispão? Como é que o senhor está? O senhor está bom? O que tem de missão, manda? Não, calma, vamos corrigir a rota. Você falou isso no culto tal. Ele diz o dia e a hora. Por que você falou isso? Aí eu falo, meu bispo, falei. Ele falou, então vamos para a Bíblia. Não faz isso. Se você é um comissionado, você precisa de um líder. Eu estou falando de um cara que é exemplo de comissão para nós, apóstolo Paulo. O líder dele era Barnabé. Você vai precisar de outra coisa, estudar. Paulo estudou 12, 13 anos aos pés de Gamaliel, o teólogo dos teólogos da época. Paulo estudou no meio da aristocracia judaica. Paulo se preparou, Paulo fez faculdade para falar mais de 3 idiomas, ele era um poliglota. Paulo era um homem que manejava bem as escrituras e não tinha do que se envergonhar. E quando ele disse a Timóteo, fique de pé no seu lugar. Quando ele disse a Timóteo, ou quando ele dizia para Timóteo, por isso que você precisa ter um líder. Olhe para mim, preste atenção. Preste muita atenção em mim aqui. Por que você precisa ter um líder? Olha, Timóteo, quando Paulo falava por meio de uma carta, Timóteo parava tudo e pegava aquela carta, aonde Paulo falava com ele, Timóteo, meu filho amado. Eu fiquei sabendo que aí em Corinto, na entrada da cidade, há uma ousadia em meio às prostitutas culturais. Elas têm a cabeça raspada e elas entram nas sinagogas para, com a palavra, questionar os líderes. Timóteo, meu filho amado. E Timóteo, nessa hora, só eu sei, porque quando eu estou no meu devocional eu consigo acessar esses lugares. Timóteo chorando, e eu choro junto com Timóteo, lendo a carta do líder, e falando, sim, meu líder, sim, meu pai na fé, sim, eu vou fazer isso. E imediatamente Timóteo saiu, reuniu a Assembleia dos Santos, a igreja, e leu a carta de Paulo para a igreja de Corinto. Nós vamos por aqui, conforme o nosso apóstolo está falando. E esse é esse o cuidado. Ele diz para Timóteo, Timóteo, cuidado com esses homens mau caráter, que andam de casa em casa com mulherinhas.
Abre o teu olho, Timóteo, com esses homens. Traz para perto de ti homens com caráter ilibado, homens aptos a receber essa palavra. Ele comissionou Timóteo. E para encerrar essa parte, vai ter a parte 2. Foi Timóteo que, quando Paulo estava na viagem para Roma, quem sabe que Paulo foi fazer em Roma? Quem sabe que Paulo foi fazer em Roma? Paulo foi para Roma, para a cadeia Marmertina, para ser decapitado. Eram os últimos dias do seu ministério. E ele chamou quem? Você precisa de um líder na tua vida, porque ele vai fazer você se manter no caminho, na missão. Ele disse: Timóteo, meu filho amado, traz a capa, está fazendo frio, mas traz também contigo João Marcos, ele me será útil para o ministério. Eu estou em algemas, mas o evangelho não. Olhe para mim, queridos, a obrigação do evangelho e do poder de Deus. Paulo trouxe João Marcos de volta, e eu creio, e isso me faz chorar muito, que ele olhou para Timóteo e disse: Timóteo, chegou a tua vez, cara. Pega João Marcos e faz sucessão em Roma, pregando a mesma palavra que eu te ensinei. Timóteo, levanta homens idôneos. Timóteo, homens, marido de uma só mulher, e leva o evangelho, porque eu estou indo para a guilhotina. Timóteo recebeu aquela missão, e vocês sabem que o evangelho alcançou a toda a Ásia Menor, a Ásia Maior, e aqui estamos nós, livres para falar desse evangelho. Feche os teus olhos. Igreja Sara Cavalhada, eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova, e já está saindo à luz. Há uma realidade que subiu até a presença do Todo-Poderoso. A realidade que há uma igreja chamada Sara Cavalhada, com centenas de pessoas dispostas a cumprirem a grande comissão. E isso agradou o Senhor. Por isso há uma realidade forçando passagem nesse lugar. 2024 são 300 almas congregando na Sara Cavalhada. 2024 são 120 almas congregando na Sara Restinga. 2024 são centenas de almas congregando em Guaíba. 2024 são centenas de almas congregando na Sara Canoas. 2024 são centenas de almas congregando na Sara Esteio. Levante as suas mãos, profetiza. Você que tem o seu pequeno negócio, que quer aumentar ele, propõe agora para o Senhor cumprir a tua missão, e o teu negócio vai crescer tanto quanto. Você que quer mudar a sua posição no trabalho, levante a mão e profetiza. Profetiza com a realidade diante dos teus olhos. Profetiza, vamos. Profetiza ao seu próprio respeito. Aonde você quer chegar esse ano? Você é um comissionado. Então há uma obrigação que aonde você falar, aonde você anunciar, vai dar fruto. Se essa é a sua decisão hoje,
O Senhor está te comissionando agora. Alguns segundos, olhe para mim aqui, olhe para mim todos vocês. E agora você vai profetizar diante de uma realidade com os olhos abertos. Olha para o quadrado ali, olha para aquele quadrado ali, aonde tem aquele piso branco até a porta. Quantos quadrados daquele ali dá aqui? 4, 6? Eu acho que 6, né? Vamos jogar 6. O dia que eu cheguei aqui, eu profetizei aqui nesse quadrado, só tinha terra. Aqui eu comecei a profetizar a igreja Sara Cavalhada. Eu, a minha esposa, a Cacá. Quando nós entramos no primeiro dia, acho que era só nós três e o João. Isso aqui era um depósito de ferro e tinha uma areia aqui, uns bichos de pé. Peguei até bicho de pé aqui quando eu cheguei. E eu profetizei olhando para a rua assim. Falei, a igreja Sara Cavalhada vai começar a crescer aqui. E essa região de Porto Alegre, a Zona Sul, vai receber uma igreja que tem a missão de ser um elevador social. E as pessoas desse bairro irão crescer. Será elevado 4, 5, 6, 10 vezes mais o nível desse lugar, desse bairro. Acredite vocês, eu já posso ouvir do dono do prédio, eu posso ouvir da mulher do bar, que a igreja faz toda a diferença aqui. Então agora começa a profetizar ao seu respeito, porque o ano que vem eu vou te ver diferente. O ano que vem eu vou ver a promessa cumprida na tua vida. A promessa que você profetizou, ela se cumpre na tua vida. Levante as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua igreja. Todos irão crescer durante o ano de 2024 3 vezes mais. É o teu crescimento em todas as áreas. Se você recebe, aplaude Ele e diga: eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Levanta a mão na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto, que Ele faça resplandecer a sua face sobre ti, que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua história. Você é um comissionado. Deus abençoe.